Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé. Diminui um pouquinho. Dois, lá. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na nossa live fé, pessoal. Nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas. Creio que o Espírito Santo há de nos usar como instrumento, das suas mãos aqui. A voz que vai falar no microfone é minha, mas a palavra é de Deus. Creio que há de ser bênção esse nosso momento aí com Deus, Irmã Simone, pastor Irmã Simone, família Jordão, Irmã Simone, irmão Alessandro, a Carol, Vinícius, toda a família aí, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aí, pessoal. Meus irmãos em Cristo vão chegando, Creio que o Espírito Santo há de nos usar como instrumento aqui essa noite. Como que tá o som aí, irmã Simone? Tá legal o som? Como que tá aí? Tá ouvindo bem? Tá legal? Acho que minha mãe entrou ali também, Pastor irmã Cleide, minha mãe. Pastor irmãos, obrigado irmã Simone pelo feedback, Deus abençoe. Pastor irmã Cleide, Deus abençoe. Nosso irmão Belarmino, minha mãe, o Gilmar Munhoz, lá de Terra Boa, Paraná. Nosso irmão em Cristo, meu irmão em Cristo de longa data aí, Está bom aqui. Legal, irmã Cleide, obrigado, Deus abençoe. Tá aqui o Daniel, que é o nosso diácono Antônio Mucinati, irmã Sandra, Daniel, todo mundo, Meus irmãos em Cristo aí. Gilmarzão, Terra Boa, Paraná, grande amigo meu de longa data, Já falei, só reiterando. Diácono Augusto, diaconisa Célia, Cardoso, Valéria, meus irmãos em Cristo, que da Aliança de Fé. Entrando o povão aí, povo de Deus. Eu vou pedir para meus irmãos compartilhar essa live. Quem puder compartilhar, convidar alguém, abençoar alguém, ser instrumento de bênção aí, para que essa live alcance mais pessoas, Seja você um evangelista, um missionário, uma missionária da obra de Deus. Compartilhe a live e você vai ajudar alguém a ouvir uma palavra, uma oração, receber uma oração, uma palavra abençoada aí, que agregue, que some na vida das pessoas, dos seus irmãos e amigos do Facebook aí, e depois também no YouTube, No YouTube, as mensagens da Live Fé ficam depois no YouTube. Olha lá. Pastor Luiz Silveira. Vamos orar, gente? Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço por este momento na tua presença. A voz que vai falar é minha, mas a palavra é de Deus. Nós repreendemos todo o mal, nenhuma retaliação diabólica, nenhum poder das trevas, nenhuma obra contrária tem poder nas nossas vidas. Nós repreendemos, Senhor, que saia todo o mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Toda obra contrária das trevas, maléfica, diabólica, tudo que não vem de Deus, ó Pai, nós repreendemos. Todo o mal saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor enriquece, não acrescentam dores, pode estar na vida física, material e espiritual de todos os meus irmãos, todas as pessoas que vão assistir essa live, em nome de Jesus. Pai, onde essa live entrar, na pessoa assistindo na casa, no carro, na televisão, na sala, no quarto, na cozinha lavando louça, onde, Pai, essa live entrar, Pai,
quebra toda obra das trevas, toda obra diabólica, tudo que não vem de Deus, que é a unção do Espírito Santo. Ó Pai, queime todo o mal de todos os lares que essa live entrar, Pai. Toda briga, toda contenda, toda dissensão, todo mal seja desfeito, saia na autoridade, no nome de Jesus. Nenhum levante das trevas, nenhuma obra do diabo, nenhuma retaliação diabólica, toda a ferramenta preparada das trevas malignas contrária, saia, todo mal saia, seja desfeito toda macumbaria, feitiçaria, inveja, toda maldição lançada, pessoas que, meu Pai, que maldições foram lançadas, seja desfeita, em nome de Jesus. Toda obra maléfica, diabólica, contrária à vontade de Deus, saia na autoridade, em nome de Jesus. Queima todo o mal, Pai. Manda um fogo, Senhor do céu, e queima, ó Pai, em cada lar, em cada casa, toda obra maléfica, diabólica, maligna, que tenha agido na casa, no lar, seja queimado agora. Todo espírito de miséria, toda perturbação mental, toda perturbação emocional, todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Queima, Senhor, toda obra das trevas malignas, maléfica, diabólica, tudo que não vem de Deus, saia e não volte mais, em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. E amém. Alessandra Nira, paz, Senhor, irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda. Todos meus irmãos aí, Ana Paula, paz, Senhor, Ana, Rosa Valdemar, paz, Senhor, Deus abençoe. Todos meus irmãos aí, né, que são bênçãos demais, estão comigo aí. Como quem não compartilhou, chegou depois que eu falei, né? Quem não compartilhou a live ainda, compartilhe. Seja você um evangelista, um abençoador aí, em nome de Jesus. Nós já vamos para a palavra de Deus, sem mais delongas. E o tema da nossa pregação hoje aqui é a importância de permanecer. A importância de permanecer, de perseverar, né? A importância de permanecer, de perseverar, de ficar firme em meio às circunstâncias, né? A vida, ela tem dias bons e não vou dizer talvez dias ruins, mas dias difíceis, né? Mas nós temos a companhia do Espírito Santo em todos os dias da nossa vida aí, sempre, sempre, sempre. Ó, eu queria falar um pouquinho, antes de chegar na pregação em si, né, a abertura da pregação. Ó, Senhor Luiz, Deus abençoe, Diácono Luiz Barucci, está vendo ali o Luiz aí também, sobre a pregação, que é a vida de Josué. A vida de Josué. Josué, ele é um exemplo de fé, é um exemplo de uma crença robusta, forte, reforçada. Josué e Caleb, né, são os... Ricardo, paz, Senhor, Ricardo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Josué e Caleb são dois exemplos tremendos aí de perseverança na Bíblia, daqueles que saíram da terra prometida, que desde o início, né, da terra prometida, ali, da saída do Êxodo, foram os dois únicos que entraram na terra prometida, né? E Josué, ele deixou um legado muito poderoso, muito tremendo, né? Quando você olha para a vida de Josué, ele sai ali do Êxodo, ali do Egito, ali 40 anos de idade, eles ficam 40 anos no deserto, e eles entram na terra prometida, eles tomam posse da terra prometida. Então, se tem alguém que nós podemos falar na Bíblia, né, entre tantos, sobre a importância de prevalecer, de permanecer, Josué é esse exemplo, né? Em meio a tantas coisas, ele viu o pessoal blasfemando no deserto, ele viu o pessoal murmurando, ele viu o pessoal chorando de medo para entrar na terra prometida, com medo dos gigantes.
ele viu o monte fumegando com a presença de Deus, ele viu o mar se abrir, ele viu Deus enviando maná, ele viu pessoas errarem, acertarem, ele viu pessoas deixando de servir a Deus para idolatrar um bezerro de ouro. Então Josué presenciou muita coisa na sua vida, ele viu muita coisa. Mas o que é mais importante, que precisa ter em mim e em você, é a vontade de prevalecer, de permanecer, e não só permanecer, mas prevalecer também, sob as lutas da vida, né? Josué capítulo 6, nós vamos falar de um dos episódios da vida de Josué, entre tantos, alguns que eu já citei, outros, né? E aqui eu vou citar um dos episódios, foram tremendos, né? Da vida de Josué, que é Josué capítulo 6, diz assim: as portas de Jericó estavam muito bem trancadas. Aqui foi o primeiro desafio de Josué ao entrar na terra prometida. Foi a primeira guerra, a primeira barreira, né? Que Josué enfrenta entrando como líder. A primeira guerra que ele entra como líder, ele é o líder. Tinha inventado muitas outras guerras, mas como Moisés como líder, pois Deus leva Moisés e aí Deus chama Josué, e aqui é a primeira guerra em que Josué exerce a sua liderança. As portas de Jericó estavam muito bem trancadas, porque o povo tinha medo dos israelitas. E ninguém podia entrar e nem sair. Ninguém podia entrar e nem sair. Aqui, eles estavam trancados, o povo de Jericó, porque eles tinham ouvido falar que o povo de Israel estava vindo para tomar ali a terra prometida, a entrada na terra prometida, né? E então eles estavam com medo, e a Bíblia está dizendo, né, que eles estavam com medo dos israelitas, e o motivo do medo é porque eles já tinham ouvido falar que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, eles já tinham ouvido falar que o faraó tinha sido afogado com os carros e cavaleiros no Mar Vermelho, eles já tinham ouvido falar que eles tinham vencido os amalequitas no deserto, que o Senhor sustentava eles em meio ao deserto. Eles estavam 40 anos ali, para lá e para cá, rodando ali, e em tudo Deus nunca os abandonou, né? Eles ficaram ali e Deus foi com eles enquanto eles estiveram ali. Pastor Belinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então as nações, né, elas tinham realmente um pavor, um medo, né, não dos israelitas em si, mas do Deus de Israel. Disse o Senhor a Josué: entregarei a vocês Jericó. Entregarei a vocês Jericó, seu rei e todos os seus soldados. A coisa mais poderosa que pode acontecer na nossa vida é quando o Senhor faz uma promessa para nós, antes de que algo aconteça. Você ainda não está com a vitória na mão, fisicamente falando, ainda não chegou a bênção, o milagre ainda não chegou nas suas mãos, mas Deus libera a palavra. Eu já tive muitas experiências com Deus, né, de Deus usar irmãos. Eu me lembro uma vez, eu estava numa aprovação, uma aprovação grande, uma luta muito grande, uma época, uma vez, uma situação. E eu me lembro que o meu sogro veio em casa e nós fomos orar juntos. Paz, Senhor, minha esposa Elaine Cubo, pastor Elaine, entrou aqui, está se recuperando lá, em nome de Jesus, glória a Deus por isso. E aí meu sogro veio em casa e era um mês de janeiro, e eu estava passando uma situação bem adversa, bem difícil. Financeiramente falando, e aí ele
veio orar conosco e Deus usou ele para falar assim, ó. Falou, Luiz, Deus manda eu falar para você que assim como Davi pegou 5 pedras do ribeiro para lutar contra... Amém, amém. 5 pedras no ribeiro para lutar contra Golias. Às vezes você diz assim no teu coração que você precisava, tinha que ser agora. Mas Deus manda eu falar para você que 5 pedras são 5 meses. E a cada mês vai ser uma pedrada. Você vai dar uma pedrada em cada nos gigantes, nas coisas que estão te afligindo. Vão ser 5 pedras, vão ser 5 meses. E aí era janeiro, então janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E cumpriu do jeitinho que ele profetizou para mim. Falou, não vai ser tudo de uma vez. Deus vai começar a derrubar. Ali de Davi foi uma pedra só que derrubou o gigante. Mas Deus manda falar para você que vai ser 5 pedras. 5 pedras vão ser 5 meses. Em cada mês, uma barreira vai cair. Coisa tremenda, hein, gente? Quando chegou no 5º mês, zerou tudo que eu precisava fazer. Deus interviu da maneira que Ele falou. A vitória veio completa. No mês de maio, a vitória veio completa. Sabe o que é tremendo? Quando o milagre chega, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. Fica tudo diferente, tudo maravilhoso. Quando o milagre chega, tudo muda na nossa vida. Eu tive tantas experiências, né, de eu pregar para alguém, como alguém pregar para mim também. E quando a palavra era da boca de Deus, quantas vezes eu preguei e profetizei aqui na igreja, né? Ó, os negócios vão negociar, e o telefone tocando, né? 5 meses, isso mesmo. Eu estava falando aqui. E aí, quantas vezes eu falei, amanhã o telefone vai tocar. Então teve irmãos aqui, eu me lembro de um irmão aqui, veio num culto aqui, não é nem membro aqui da igreja, ele vinha no culto de vez em quando. E eu profetizei assim, amanhã Deus vai abrir uma porta de emprego. Deus vai tomar um caminho para abrir uma porta de emprego. E aquele irmão creu na palavra que eu preguei, e ele pegou uma cadeira na parte da tarde. Ele ficou esperando de manhã e parece que não ia cumprir, né? E ele pegou uma cadeira, sentou na garagem da casa dele, que dava de frente para a rua ali. E a mulher dele falou assim, não, abandona isso aí. Isso aí não vai virar nada não. Eu falei, não vai. O pastor falou que alguém ia me procurar. E eu nem falei o nome dele, ele entendeu que era para ele. Eu falei assim, ó, a pessoa que está precisando de uma porta de emprego, amanhã alguém vai bater na porta da sua casa. E ele creu. E aí quando chegou a tarde, né, ele estava ali, a mulher dele disse para ele desistir. E ele, não, o pastor pregou que Deus ia mandar alguém na minha casa. Daqui a pouco alguém bate lá. Ô fulano, e aí? Você está trabalhando? Como que você está? Não, rapaz, estou precisando de uma porta de emprego. Não, então vamos lá amanhã. Leva lá tua carteira lá que eu estou precisando de alguém para me ajudar. Mais de uma vez isso aconteceu aqui, né? Lembro de uma irmã que estava fazendo uma campanha aqui, uma casa que não vendia por nada nesse mundo. E a campanha era uma campanha de portas abertas, né? E aí a casa não tinha um inventário enrolado. Uma pessoa lá de São Paulo capital, uma pessoa ligou para a irmã e falou assim, ó, eu quero comprar a casa. Ah, mas tem que acabar de desvencilhar o inventário. Quanto a senhora quer na casa? X. Deixa comigo, a senhora só vai assinar os papéis. O cara pagou ela, foi lá, desvencilhou o papel, trouxe o papel só para ela assinar. Trouxe o papel só para ela assinar e vendeu a casa. Então, olha aqui que a palavra diz, ó, disse o Senhor a Josué, entregarei a vocês Jericó, seu rei, e todos os seus soldados. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas prospera para aquilo que ela é enviada.
Preste atenção, todo o exército de Israel deve marchar em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Todo o exército de Israel deve marchar em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Era uma guia, uma direção de Deus. Aquilo que Deus fala conosco, nós devemos obedecer. Ah, mas por que não pode ser 5? Por que não pode ser 3? Por que não pode... Não, irmão, não existe esse negócio. As coisas de Deus, elas são feitas com ordem e decência. Tem que ser do jeito que Deus fala, do jeito que está na Bíblia. Para de relutar com as coisas que são bíblicas. Para de querer brigar com as coisas que são bíblicas. Para de querer fazer... está escrito, preste atenção, todo o exército de Israel deve marchar em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Se fizesse 4, ia ter derrota. Se fizesse 5, ia ter derrota. Se fizesse 8, ia ter derrota, porque Deus não negocia princípios. Aquilo que Deus fala, se Deus fala 6 dias, 6 dias, acabou. Aquilo que está na palavra, os mandamentos de Deus tem que ser feito do jeito de Deus. Não é tomar saídas de um jeito, saída de outro jeito, saída do meu jeito. Não, irmão, isso não funciona com Deus. Eu negocio. Deus me aceita do jeito que eu sou, eu vou fazer do jeito que eu acho, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, irmão, Deus não negocia dessa forma. Com Deus ou é tudo ou é nada. Ou é obediência ou é desobediência. Não existe meia obediência. Meia obediência é desobediência. A gente tem que ter isso na cabeça. Para Deus não existe meia obediência. Meia obediência é desobediência. Amém? Olha lá, preste atenção, todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade, uma vez por dia, e durante 6 dias. Primeira parte, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas. Por que não pode ser 2 sacerdotes, 4 sacerdotes, 12 sacerdotes, 30 sacerdotes, 2 sacerdotes, 4 sacerdotes? Não, irmão. Que quantos a Bíblia está falando? 7 sacerdotes. 7, acabou. Acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro à frente da arca. E no 7º dia, as tropas marcharam em volta da cidade. No 7º dia, as tropas marcharam em volta da cidade 7 vezes. Olha lá, a ordem de Deus. No 7º dia, as tropas marcharam em volta da cidade 7 vezes. É uma ordenança. Vai ser feito dessa forma. Com os sacerdotes tocando as cornetas. Tudo tem um porquê, tudo tem a forma de fazer, tudo tem um jeito de fazer. Olha só, tinha lá 7 sacerdotes, durante 6 dias, um dia, uma volta uma vez por dia. No 7º dia, 7 voltas, tinha que ter 7 sacerdotes, tudo guiado por Deus nos mínimos detalhes. Quando os sacerdotes deram um toque forte e longo de corneta, todo o exército, quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. E como resultado, o muro da cidade virá abaixo. E então o exército invadirá a cidade, cada um avançando do ponto em que estiver. Vão rodear, a muralha vai cair, ela vai cair reta, porque se ela cair tombando, ela cairia em cima do povo. Creio eu, já expliquei isso aqui várias vezes, algumas vezes que eu preguei sobre isso na minha vida, que as muralhas, elas caíram de maneira reta, afundando, como se fosse um terremoto, como se fosse um abalo sísmico, descendo de cima para baixo, e não espalhado, porque se fosse espalhado podia cair em cima do próprio povo de Israel, que estava em volta, né?
Então o exército invadiu a cidade, cada um avança no ponto que estiver. E Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: levem a arca da aliança, 7 de vocês. A arca da aliança representava a presença de Deus. E os sacerdotes, para carregar essa arca, eles tinham que carregar preparados, purificados, não podia estar em pecado, não podiam querer carregar a arca em charrete, carrinho, cavalo, essas coisas. A arca tinha que ser carregada por sacerdotes, ela tinha 4 alças, e nessas alças cada sacerdote pegava em uma de cada uma delas, seriam 4, né? Para carregar a arca. Agora aqui está dizendo 7, normal. Talvez Deus deu ordenança que precisava de 7 nesse momento aqui. 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor. Não, levem a arca da aliança. A arca da aliança eram 4. E 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor. E ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. E os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Essa geração aqui é a geração dos filhos que saíram do Êxodo, do Egito. Os filhos que tinham até 20 anos de idade. Porque a geração anterior não creu, desobedeceu, murmurou, reclamou, e eles morreram no deserto. Somente Josué e Calebe e aqueles que tinham, quando houve o pecado lá da contenda lá, que eles voltaram de espiar a terra e eles negligenciaram de crer, só os que tinham de 20 para baixo, e Josué e Calebe que entra. Essa geração, criou-se uma geração obediente, criou-se uma geração que tinha tirado os ídolos do Egito do coração, criou-se uma geração que já enxergava as coisas de outra forma, que cria em Deus, que agia por fé, que agia dos passos conforme a vontade de Deus. Olha lá. E em seguida vinham os sacerdotes levando a arca da aliança do Senhor. Como eu já disse, a arca da aliança, ela representava a presença de Deus. E os homens armados iam à frente dos sacerdotes, que tocavam as cornetas. E o batalhão da retaguarda seguia a arca. Ou seja, tinha toda uma organização para a coisa acontecer. Às vezes a gente quer fazer algo tremendo, grande, poderoso, maravilhoso, mas nós não criamos o ambiente para isso. Como uma vez que eu fiz um consórcio de um carro, e eu tinha um monte de coisa para pagar, né? Acertar para pagar, para resolver. E eu orava, jejuava todo mês, quando tinha a assembleia, que eu queria ser contemplado na pedra, no sorteio. E enquanto eu não coloquei tudo que precisava pôr em ordem, não veio. E quando eu coloquei, quando eu consegui colocar, no mês seguinte, Deus deu a vitória, fui contemplado no sorteio. Porque Deus não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer, amém, igreja? Aquilo que é nossa função, aquilo que é organização do homem, Deus não vai fazer. Aquilo que o homem tem que fazer, Deus não vai fazer. Vamos lá. Os homens armados à frente do sacerdote tocavam, já li. E os sacerdotes tocavam as cornetas sem parar. Temos de fazer completo silêncio. Não deem o grito de guerra.
não levantem a voz. Perdão, gente, hoje eu estou meio... Não saia palavra alguma da sua boca, ordenou Josué, até o momento em que diga a vocês: agora gritem. Então vocês gritarão. E nesse mesmo dia a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. E depois todos se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se na manhã seguinte, ainda bem cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam à frente da arca do Senhor, e eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. E os guerreiros armados iam diante dele, o restante dos homens ia na retaguarda seguindo a arca. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo, só que dessa vez rodearam a cidade 7 vezes. Somente nesse dia rodearam 7 vezes. Aí Deus dá um conselho para eles: ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade, obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Toda a prata e o ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Aqui, por que não podia pegar nada dali? Porque essa primeira batalha era uma primícia, era a primeira parte. Então os despojos, principalmente prata e ouro, como está dizendo aqui, ferro, era para ser dedicado ao Senhor, não era para ninguém pegar. Essa era uma ordenança. Então o que acontece? Por isso que tem as ordenanças de Deus da forma de Deus. Essa prata e ouro pertencia ao templo, pertencia às coisas de Deus, ao tabernáculo, ia ser colocado no tabernáculo, ia ser usado no tabernáculo. Mas aí acontece o que? Teve um camarada, Acã, né? Ele vai lá e pega, e esconde. Só que aqui o Josué já tinha falado que ia cair maldição sobre a casa que pegasse aquela ali, pegasse alguma coisa dali. Ou seja, quantas vezes as pessoas caçam sua própria tempestade? Caçam suas próprias tempestades. Por quê? Aqui faz assim, ali faz assim, aqui você faz assim, aqui você faz de outra forma. Tem todos os detalhes de como as coisas são feitas. E isso é no Antigo Testamento, isso é no Novo Testamento, né? A gente não pode relutar em obedecer a palavra de Deus, as coisas de Deus. Seja o que for, é bíblico. Não tente fazer diferente. Não tente fazer do jeito diferente, do jeito que não é palavra, do jeito que não é bíblico. Amém? Quem entendeu isso? O Acã criou uma tempestade para a casa dele, para a vida dele. Não crie uma tempestade para você. Não crie uma tempestade para a sua vida. Fazendo o quê? Desobedecendo as coisas de Deus. Escuta, eu vou falar. Existem tempestades que elas são ataques do inimigo. Ataques do inimigo, mesmo fazendo o que é certo, mesmo em obediência. Você ora e repreende em nome do Senhor Jesus. Existem tempestades, situações que fazem parte da vida do ser humano. São desgastes da idade, são problemas que acontecem, né? E existem tempestades que vêm por desobediência. Aqui é uma tempestade de desobediência, foi desobediência que gerou a tempestade. Amém? Mas Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra:
trate de cumprir o que prometeram. Vão e libertem Raabe. Raabe tinha escondido os espias, debaixo de uma direção de Deus, de uma ordenança de Deus. Trate de cumprir o que prometeram. Vão e libertem Raabe e todos os que tiverem com ela. Raabe, ela esconde os espias, quando os espias vão espiar a cidade de Jericó. E ela fala: eu creio que o Deus de vocês, o Deus de Israel, vai destruir isso aqui. E eu vou dar guarida para vocês, só que é o seguinte: quando vocês vierem aqui, que Deus for dar vitória para vocês, vocês vão prometer que vão me tirar dessa. E aí, quando eles vão, vias de fato, para derrubar, que Deus ia derrubar as muralhas, eles cumprem o voto que eles fizeram com ela. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com seu pai, sua mãe, seus irmãos e outros parentes dela, bem como os bens deles, e eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Olha que coisa maravilhosa, a iniciativa de uma pessoa. Ana Cláudia, Alain, a senhora amada, Deus abençoe meus irmãos lá de América de Campos. A iniciativa de uma mulher, de uma pessoa, acionou a salvação para toda a família. Uma ação correta de Raabe, de crer. E Raabe era uma mulher que vivia vendendo seu corpo, era uma prostituta. Mas quando ela ouve falar dos feitos de Deus, as coisas de Deus, ela fala: não, eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que na linguagem de hoje do Evangelho, um Deus que transforma, que traz vida, que perdoa pecados. Eu creio nesse Deus. E a ação sábia dessa mulher conduz a toda a sua família. Aqui é um tipo de uma salvação da alma. Aqui todos iam morrer, toda a família ia morrer, inclusive Raabe, se não tivesse obedecido. Mas a obediência de Raabe, de fazer as coisas crendo em Deus, da forma de Deus, olha só, às vezes a Bíblia fala, a frase que fala assim: pau que nasce torto nem direita, né? Endireita sim, filho. Endireita, como que não endireita? A Raabe era uma mulher que estava vendendo seu corpo, mas ela resolveu no seu coração ter uma vida nova. E a iniciativa dela age na família. A obediência dela age na família. Às vezes você olha um parente, assim, um ente querido, dentro da sua casa, fora da sua casa, filhos, pessoas, você fala: rapaz, olha, tá tudo errado. Está tudo torto, está tudo estragado, está tudo não sei o que lá. Mas às vezes a obediência de uma pessoa, se um se posicionar em uma família, é o suficiente para Deus salvar toda a família. Amém. Minha esposa está comentando aqui. Grande realidade, é uma pessoa dar o pontapé. Precisa, meu irmão, às vezes você está com um filho na droga, está com uma casa virada. Seja você o pontapé da sua casa inicial. O marido meio vertido, meio problemático. Seja você o profeta da sua casa, a profeta da sua casa. Seja você aquele que dá o pontapé inicial para uma família transformada. Seja você aquele que dá início à transformação de toda uma família. Seja você a pessoa responsável de dar início à transformação da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Olha lá, ó. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com seu pai, sua mãe. Olha lá, ó. Raabe era uma pessoa que tinha vida. Amém, Tadeu? Grande abraço, Deus abençoe. Raabe era uma pessoa com a vida pervertida, problemática, toda atrapalhada, condenável aos olhos do mundo moralmente falando.
tinha tudo para dar errado. Mas ela toma uma iniciativa, ela toma ela põe em andamento um projeto. Eu creio nesse Deus, eu creio em Deus, eu vou dar um passo de fé, um passo de crer, um passo de acreditar. E olha só, olha o que acontece, quando vai sair de lá, ó, seu pai, sua mãe, quantos começaram no evangelho, era só um na casa, crente, só tinha um crente na casa, só tinha um na família, e deu o passo, tomou o passo inicial. Às vezes um pecado é moralmente falando, outro era outra coisa, não é tudo igual. Mas deu o passo, o importante é dar o passo. Deus é lindo, escolhe os provados desse mundo, amém. Dá o passo, começa. Ninguém vai na igreja, vai você. Ninguém na minha família é crente, vai você, filho. Seja você o canal de bênção. Ah, só vai eu. Então você já deu o passo. O resto agora é consequência. Olha lá, não estamos na campanha quinta-feira, culto da família, aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E os israelitas incendiaram então a cidade, queimando tudo o que nela havia, menos o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. E assim Josué salvou a prostituta Raabe e os parentes que estavam com ela na sua casa. E eles vivem até hoje entre os israelitas. Não só vive até hoje entre os israelitas, não. Ela casou com um homem de Israel e da descendência dela veio Cristo depois. E eles vivem até hoje entre os israelitas. Isso foi porque Raabe protegeu os espiões que Josué havia enviado em Jericó. Olha só isso. Olha só. Versículo 20 fala assim: assim quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram a plenos pulmões, e de repente os muros da cidade vieram abaixo, e os israelitas então entraram por todos os lados da cidade, cada qual avançando do ponto que se encontrava quando os muros caíram, e destruíram tudo que nela havia, os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os bois, as ovelhas, os jumentos e tudo que nela havia. Ou seja, Josué pôde ver com seus olhos concretizada a promessa que ele recebeu ao sair do Egito. Deus falou com ele: Moisés, Arão, não entraram na terra prometida, infelizmente. Mas Josué entrou, ele ouviu a promessa, ele ficou em Deus, ele não se desviou. Ele não saiu fora, ele não desobedeceu a palavra de Deus. Ele não foi buscar suporte no Egito de novo, no mundo, no pecado, não. Ele prevaleceu as tentações, prevaleceu as murmurações, venceu as murmurações, não deixou que a murmuração o vencesse. Venceu as murmurações dos outros, quando vão espiar a terra e os 10 começam a chorar e a murmurar e reclamar, mas eles permaneceram fiéis, permaneceram crendo na promessa, permaneceu mesmo quando Moisés falta, prevaleceu mesmo quando falta Moisés morre. Se pegar Josué 1, fala: meu servo Moisés é morto, e eu vou te usar para colocar minhas palavras, liderar esse povo. Seja forte, corajoso, esforça-te e tem bom ânimo. Então permanecer em Deus, prevalecer crendo, prevalecer no caminho,
prevalecer em obediência, no deserto, nos altos, nos baixos, nas aflições, no dia bom, no dia ruim, com condições, com poucas condições, permanecer, prevalecer. É nisso que está a vitória, é nisso que está a bênção, é isso que está o milagre. Não se desviar nem para a direita, não foi que a palavra do Senhor falou para ele, Josué capítulo 1? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo para fazer tudo quanto está escrito na lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Então farás prosperar sim o seu caminho. Foi isso que está escrito lá em Josué 1, 5, 6, 7, 8. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Glória a Deus por isso. Essa mensagem tremenda, meus irmãos. A importância de permanecer, e a importância de permanecer nos leva a prevalecer. Permanecer é continuar. Prevalecer é ganhar a vitória, alcançar a vitória. O que é prevalecer? Prevalecer, Jesus prevaleceu sobre a morte. A morte não teve poder sobre Jesus. Ele prevaleceu. Ele permaneceu no propósito e prevaleceu, venceu. Amém? Aí a Bíblia fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que permanecer para poder prevalecer. Amém? Tamo junto? Vamos orar? Permaneça e prevaleça, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos. A voz que falou é minha, mas a palavra é de Deus. Nós cremos, Senhor. Diz a tua palavra: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E o quem nos dá força para permanecer e prevalecer é o teu Espírito Santo, é o teu poder. É o poder da tua palavra. Porque a palavra do Senhor é poder, o caminho de Deus é perfeito. A palavra, e a palavra do Senhor é poder. E quem nos sustenta é o Senhor. Não é porque eu sou forte, porque eu sou melhor, não, mas é porque o Senhor é o meu sustento. O Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. Que temeremos, porque nos recearemos, o Senhor é a força da nossa vida. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor fala: elevo os meus olhos para os montes e digo: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não deixará vacilar o teu pé, pois aquele que te guarda não dorme, nem tosqueneja a guarda de Israel. Em nome de Jesus, caia por terra os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são os demônios, não são as pessoas. Toda obra das trevas, maléfica, diabólica, contrária, todo mal, tudo que não vem de Deus, saia da mente, do corpo físico, da alma, do trabalho das mãos, tudo mal, toda obra do diabo, toda obra das trevas, tudo que não vem de Deus, saia na autoridade do nome de Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, pode estar na vida, Senhor, dos teus servos, físico, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Com o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Um grande abraço aí para todo mundo, meus irmãos em Cristo. Semana abençoada para todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Quem não compartilhou a live, compartilhe, seja você o evangelista, em nome de Jesus. Abração para todo mundo aí.